Hello, guys! E aí, como estão? Tudo bem? Bom, aqui quem fala é o professor Diogo. Estamos aqui hoje falando sobre a voz passiva novamente, só que dessa vez no futuro. Já tem um vídeo aí falando sobre a voz passiva no presente e no passado. Eu vou deixar o card para vocês, assim que possível. E hoje falaremos da voz passiva no futuro, beleza? O que é a voz passiva, né? Vamos dar uma revisada. Falei sobre isso no vídeo o primeiro vídeo sobre a voz passiva, vou falar aqui de novo rapidinho. As frases são construídas ou na voz ativa ou na voz passiva. Na voz ativa, o foco está em quem faz a ação. Exemplo: The teacher will explain the lesson, né? O professor explicará a lição. Então aqui o foco é em quem realiza a ação de explicar, no caso, o professor, the teacher. Na voz ativa, o foco está em quem recebe a ação. Exemplo: The lesson will be explained by the teacher. Então eu peguei essa frase aqui na voz ativa e transformei para a voz passiva, né? O foco não é mais em quem realiza a ação, e sim quem recebe a ação. No caso aqui, the lesson. Traduzindo, né? A lição será explicada pelo professor. A ação é mais importante do que o autor na voz passiva, certo? Quando usamos a voz passiva no futuro? Usamos quando não sabemos quem fará a ação, quando o autor da ação não é importante e quando o resultado da ação é mais importante, né? Na voz passiva no futuro, o importante é o que acontece, não quem faz acontecer. O foco é sempre no resultado, no resultado da ação, não em quem realiza ela. Exemplos: The school will be renovated, ou seja, a escola será renovada ou reformada. The test will be corrected tomorrow. A prova será corrigida amanhã. New computers will be installed. Novos computadores serão instalados. Certo? Então aqui sempre é quem sofre a ação. No caso do primeiro exemplo, quem sofre a ação de ser reformado é a escola, né? Quem sofre a ação de ser corrigido amanhã são os testes. Quem sofre a ação de ser instalado são os novos computadores. Ok? Agora, como é a estrutura? A estrutura da frase com o will. Lembrando que o futuro pode ser usado o will ou going to. Veremos primeiro com o will, né? A estrutura da frase é o seguinte: primeiro nós colocamos o sujeito, né? No inglês subject. Depois o will, que na verdade ele é como se fosse o verbo auxiliar para fazer frases no futuro. O verbo be, que é o verbo ser ou estar, o verbo to be. O verbo principal no passado particípio, né? Past participle. E por último, quem realiza a ação, né? No caso aqui, o sujeito no nosso exemplo é the classroom. O will, que é o verbo auxiliar. O verbo to be. Cleaned, que é o passado particípio do verbo clean, que é limpar. By the janitor, que é o agente da ação. Nesse caso aqui ele é opcional, por isso que ele está entre parênteses. Então a frase fica: The classroom will be cleaned tomorrow. Certo? A sala de aula será limpa amanhã. Outro exemplo: The homework will be corrected next Monday. A lição de casa será corrigida na próxima segunda-feira. Lembre-se, usamos o will, mais o be, mais o passado particípio para falar de ações que acontecerão no futuro. Ok?
Agora, veremos a estrutura com o going to. Primeiro, nós colocamos o sujeito, né? Subject. Depois, o verbo to be com o going to. Depois, o verbo be, né? E depois, o verbo principal no passado particípio. Sempre que usarmos o going to, antes dele é necessário utilizar o verbo to be, de acordo com o sujeito, né? Exemplo, the computers é o sujeito, are going to be replaced, né? Are going to é o verbo be com going to, porque aqui é are, porque o sujeito está no plural. Se estivesse no singular, seria is. O verbo be, que é o verbo ser, replaced, que é o verbo principal no passado particípio. E aqui ele termina com ed porque ele é um verbo regular. Todos os verbos regulares, ele tem um passado simples igual ao passado particípio. É só acrescentar ed no final, na maioria deles. Então a frase ficou: The computers are going to be replaced. Os computadores serão realocados ou recolocados, né? Usamos essa estrutura quando já existe um plano, uma intenção ou algo que já foi decidido. Por quê? Porque temos aqui o going to. Sempre usamos o going to no futuro quando já é algo que foi decidido previamente, ou seja, é um plano, ok? Não foi decidido de imediato. Outro exemplo, the gym is going to be painted, ou seja, o ginásio vai ser pintado, né? Lembre-se de sempre usarmos o be antes do passado particípio, ok? Então, veremos aqui a diferença entre voz ativa e voz passiva no futuro. Na voz ativa, the teacher will explain the lesson. O professor explicará a lição. Na voz passiva, the lesson will be explained by the teacher. A lição será explicada pelo professor. They will clean the classroom. Eles limparão a sala. Na voz passiva, the classroom will be cleaned. A sala será limpada. Na voz ativa, the company is going to launch a new app. No caso da voz passiva, a new app is going to be launched, né? A companhia lançará um novo aplicativo. O novo aplicativo será lançado. No caso aqui não tem, pela companhia, só o novo aplicativo será lançado. Vejam que aqui ele não colocou o agente que realiza a ação, porque não é importante, é opcional. O que não é opcional é o sujeito, o verbo, aqui com going to, o verbo to be, o going to, depois o verbo be, depois o verbo no passado particípio. E com o will, o sujeito, o will, o verbo be e o passado particípio. Então, no futuro, sempre temos que utilizar o verbo be antes do passado particípio. Ok? Na voz passiva, o foco é na ação e não em quem faz a ação. Aqui, como eu acabei de dizer, né? Usamos o be antes do passado particípio. Como acontece? Primeiro, então, ficamos o sujeito, o verbo e o objeto. No caso aqui, a voz ativa, né? Sujeito, quem faz, o verbo, o objeto e quem recebe a ação. O objeto, ele vai virar sujeito na voz passiva, ok? Ele se torna o foco da ação. Exemplos no cotidiano da voz passiva no futuro. No caso aqui, ó, the exams will be corrected next week. As provas serão corrigidas na próxima semana.
A new app is going to be released. O novo aplicativo irá ser lançado, né? Dinner will be prepared at 7 p.m. O jantar será preparado às 19 horas. The streets will be cleaned tomorrow. As ruas serão limpas amanhã. Na voz passiva destacamos o que vai acontecer, não em quem vai fazer. Ok? Erros comuns e como corrigir. Bom, aqui nós temos a frase The homework will corrected. O que está faltando aqui? Falta o verbo be. Como é que eu corrijo? The homework will be corrected. Né? Ou seja, o dever de casa será corrigido. Outra maneira de errar é falta do verbo auxiliar be. The room going to be cleaned. Veja que aqui está faltando o verbo to be antes do going to. Isso nunca pode acontecer. Então, the room is going to be cleaned. Né? O quarto será limpado. Outra forma de errar é colocando o verbo principal no passado simples ou no infinitivo. Aqui no caso está no infinitivo, né? The project will be finished. Não pode, tem que ser the project will be finished. Veja que aqui só trabalhamos com verbos regulares, né? Mas atenção a isso, eu posso utilizar os verbos irregulares. E verbos irregulares tem uma lista dos verbos irregulares mais utilizados lá no vídeo do passado particípio, mostrando os verbos no infinitivo, no passado simples e no passado particípio. Dê uma olhada lá. Na voz passiva, no futuro, sempre usamos o be, mas o passado particípio com will ou going to. Tem que ter atenção a esses detalhes para não cometer esses erros, ok? Então aqui, ó, eu não tenho como escrever, então eu vou só falar, certo? Aqui são frases na voz ativa. The chef will cook dinner. Como é que fica na voz passiva? The dinner will be cooked by the chef. Né? O chefe cozinhará o jantar será cozinhado pelo chefe. They are going to build a new school. Eles vão construir uma nova escola. Então, como fica na voz passiva? A new school is going to be built by they. Veja que aqui build é um verbo irregular, né? Someone stole my bike yesterday. Alguém roubou minha bicicleta ontem. Então, na voz passiva, my bike. Aqui é uma frase no passado, né? Ela nem deveria estar aqui. Mas enfim, no passado ficaria my bike was stolen yesterday. Aqui, the company will launch a new product, né? A companhia lançará um novo produto. Então, na voz passiva, a new product will be launched by the company, né? O novo produto será lançado pela companhia. The students are decorating the classroom now. Os estudantes estão decorando uma sala agora. No futuro, vamos botar no futuro. Está no presente aqui, mas vamos botar no futuro. The classroom will be decorated by the students, né? Lembrando mais uma vez que o foco não é quem faz, mas no que será feito, né? Algumas dicas importantes. Mantenha o tempo verbal. Se a voz ativa está no presente,
na voz passiva no presente. Se a voz ativa está no futuro, a voz passiva no futuro. Se está no passado, a voz passiva no passado. Inclua o agente da ação com by, né? É opcional. Use a estrutura correta, o will ou o be going to, mais o be e o passado particípio. Ok? Bom, temos aí algumas frases. Essas aqui eu vou deixar para vocês, se vocês quiserem fazer, dar uma pausa. E aí, veja se vocês conseguiram acertar, certo? Vou falar só a voz passiva de cada uma delas a partir de agora. A primeira, né, fica The scientists will discover a new planet. Fica a new planet will be discovered by scientists. Segunda, they are going to build a new hospital. A new hospital is going to be built by they. The company will launch a new product, né? A new product will be launched by the company. Someone will fix the broken computer. The broken computer will be fixed by someone. The teacher is going to explain the lesson. The lesson is going to be explained by the teacher. Ok? Então, o primeiro passo que vocês têm que dar é identificar o objeto da ação da frase da voz ativa. Escolher o verbo auxiliar correto, will ou be going to. Lembrando que o will nós usamos mais para o futuro que é não planejado e o going to para o futuro planejado. Use o be na forma correta seguida do past participle. Ok? Inclua o agente da ação com by, se você quiser. E aqui um resumo rápido do essencial para você não esquecer, né? Quando usar para falar do futuro, aqui o tópico, né? Quando usar, como usamos para falar do futuro, dando foco à ação e não em quem faz. Estrutura principal, sujeito, will be, past participle. Estrutura básica, formamos com will be, past participle, como está mostrando aqui. Agente da ação ele é opcional, usamos by, mais o agente da ação se quisermos dizer quem fez. Ponto importante, na voz passiva o foco está na ação e não em quem faz, certo? Uma dica para vocês utilizarem para praticar é transforme sempre ativa na voz passiva. Fique atento ao verbo will be e o passado particípio e pratique bastante e você vai dominar. E aqui temos alguns exemplos. They will launch the rocket. The rocket will be launched. She will bake the cake. Traduzindo aqui, né? Eles lançarão um foguete. Um foguete será lançado. She will bake the cake. She will bake the cake. Ela cozinhará, ela assará o bolo. The cake will be baked. O bolo será assado. They will open the new school. Eles abrirão uma nova escola. The new school will be opened. Uma nova escola será aberta. He will write a new story. Ele escreverá uma nova história. A new story will be written. Uma nova história será escrita. They will organize a concert. Eles organizarão um concerto, um show. A concert will be organized. Um show será organizado. Ok? Então, temos aí, né? Usamos quando o foco está na ação, quando não sabemos quem fez e quando queremos ser mais objetivos e formais. Usamos a voz passiva em notícias, avisos, manuais e relatórios.
Como formamos? Primeiro colocamos o sujeito, depois o will be ou o going to, né? O be, going to, depois o be de novo. O passado particípio e o agente, ou seja, quem realizou a ação, né? Exemplo, they will build a bridge. Eles construirão uma ponte. A bridge will be built. Uma ponte será construída. Veja que aqui build virou built, porque é um verbo irregular. Ok? O will be varia como I will be, he will be, no caso ele, né? She will be, no caso é ela. It will be, no caso é ele ou ela para coisas ou animais. We will be, nós, né? We significa nós. You will be, novamente, no caso de vocês. They will be, eles ou elas, né? Aqui nós estamos, o que está variando aqui são os subject pronouns, né? Que é I, he, she, it, we, you e they. Eu também já gravei uma aula sobre os subject pronouns, vou deixar também o card aqui para vocês assistirem, quem ainda não tem esse domínio desses pronomes, ok? E aqui temos o passado particípio, né? Que é sempre a terceira coluna, a terceira forma, né? Geralmente, quando você pega uma lista de verbos, o passado particípio ele é sempre na terceira coluna. E use o by mais o agente quando for importante dizer quem fez, né? A ação. Ok? Então é isso. A voz passiva, o foco é na ação, tem que ter clareza na mensagem, domínio da voz passiva, certo? No caso aqui vimos a voz passiva no futuro. Bom, é isso. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter assistido. Comente a sua dúvida aí nos comentários. Se não for inscrito, se inscreva no canal para me ajudar também. Espero ter ajudado. No que eu puder melhorar também pode deixar alguma sugestão no comentário. E curta, dê like, compartilhe e eu agradeço. Então é isso. Bye, bye.